graduado em Física pela USP, mestre na UFABC. Ele é músico, um cara boa gente, querido por todo mundo. Quem está falando? Thiago Souza dos Anjos ou Thiago dos Anjos ainda? Thiago Souza dos Anjos, esse Thiago dos Anjos Costa. É, né? Mudei Igual de eu, nome. mudamos de nome depois que casamos. Sim. Nossa, foi por sua causa, sabia? Que eu peguei o nome da minha esposa quando casei, mano. Que você fez primeiro, eu falei, pô, legal, tipo, não ao machismo. Aí fui lá e fiz isso também. Cara, duas razões. obrigado por estar aqui, mano. Obrigado. Eu amo você demais, mano. Seu cara. Amigão meu de longa data. E eu começo perguntando pra você sobre justamente isso, assim, o fato de você ter se formado. Por que física, mano? Olha, física foi uma coisa que apareceu na época de cursinho, né? Fazendo cursinho e tal. A ideia de fazer física foi naquela época. Antes disso, eu sempre gostei de exatas, coisas que envolvem contas. Na época de cursinho, antes de mudar para física, eu queria mexer com matemática. E aí um professor me deu a seguinte ideia. Falou, olha, se você for físico, você pode dar aula tanto de matemática quanto de física. Você tem um mercado melhor. Achei interessante a ideia. E depois comecei como licenciado, né, que é para ser professor. Depois mudei no meio da faculdade para bacharel, que é para ser cientista, né, mexer com laboratórios, essas coisas, e me apaixonei. Fui então, mexo muito com ensino até hoje, mas minha formação foi na área de ciências, né, como um todo, em física mesmo. E você se formou quando? Nossa, terminei em final de 2009 a graduação e o mestrado em fevereiro de 2012. Legal. Já fez um pouco mais de 2 anos aí de mestre. Eu lembro que na época que você conseguiu entrar na USP, assim, eu como seu amigo fiquei muito orgulhoso, assim, porque para nós que moramos aqui na periferia e tal, não temos tanto acesso a informações quanto outras pessoas. Não é se fazendo de coitadinho não, mas é mais difícil mesmo. E fiquei muito orgulhoso, assim. Conta pra gente como é que é isso, assim, como é que você sentiu. Como é que foi chegar lá na faculdade? O fato de você não ser de... Então, eu acho que ali a realidade é relativamente diferente, né? Eu pelo menos, não só em termos de educação, ensino como um todo, mas as pessoas mesmo. Você encontra a cada, 100 pessoas, você encontra uma outra pessoa que pode falar que teve a mesma origem que você, que tem as mesmas condições. Então foi um pouco de choque de realidade, mas acho que independente do histórico de vida de cada um deles, todo mundo era muito legal, assim, muito respeitoso, nunca teve nenhum tipo de atrito quanto preconceito. Isso nunca aconteceu. A gente sempre percebia que enquanto você tinha que passar o tempo todo lá na sala de computadores, tinham seus coleguinhas todos com seus notebooks na mão, aquelas coisas e tal. Isso era uma coisa que você notava que você tinha um pouco de dificuldade para ter acesso a algumas coisas, mas nada que atrapalhasse, não. Na sua opinião, assim, cara, tipo, nós estamos em 2014, muda, assim, a dificuldade para entrar hoje do que na época que você entrou? Eu percebo, assim, acho que tá mais acessível, sabe? Ah, sim, sem dúvida. Eu noto, assim, principalmente em questão de entrar em faculdade, independente de ser público ou não, isso é muito mais acessível agora, né? Por mais que não seja tão velho assim, na minha época, por exemplo, o Enem não tinha esse fator de dar ingresso à universidade particular. É verdade, não tinha isso, é verdade. Então, acho que uma das razões pelo qual eu quis entrar numa faculdade pública sem cogitar outra possibilidade foi isso. Então, melhorou bastante o acesso, as formas com que os vestibulares hoje em dia estão colocando o Enem sempre de alguma forma, então acho que isso facilita bastante, né? O ProUni, o SISU, tem essas outras formas de entrar que realmente foi mais... Eu vejo que as pessoas têm mais possibilidade, não necessariamente mais fácil, elas têm mais alternativas. Entendi. E hoje você dá aula, como é que é isso pra você? Tipo, qual a sensação? Muito gostoso. Eu dou aula na Unisa, né, Universidade de Santo Amaro. Lá tem todas as faixas etárias, né? Então eu encontro desde pessoas que têm metade da minha idade não, né? Que tem, 17 anos, até pessoas que têm o dobro da minha idade, então isso é bem interessante. O pessoal brinca um pouquinho às vezes falando que pareço ter cara de aluno e tal, isso acontece bastante. Já brinquei em aula trote também com o pessoal, a gente já fez umas diversões nesse sentido.
Mas em geral eles respeitam, né? Tem que saber se impor, acho que não é uma questão de universidade, qualquer lugar você tem que saber se impor quando você tem um certo papel de autoridade ali, né? Se a pessoa entende que você tem autoridade ali, você se impõe e não precisa ficar repetindo isso várias vezes, as pessoas começam a te respeitar e o respeito se torna mútuo, né? Você não precisa ficar exigindo de ninguém que fique em silêncio em situações, essas coisas não acontecendo. Além de professor em física, você também é músico. Como surgiu o seu interesse pela música? Na verdade, acho que a minha história com música foi bem engraçada, né? Primeiramente, foi com o coral. O coral, na época, o coral Chama Viva. Tinha 11 anos, se não me engano, quando eu entrei no coral. E teve um dado momento em que houve a necessidade de algumas pessoas aprenderem instrumentos musicais. Eu não fui uma dessas pessoas escolhidas, eu, na época só ajudava a Roberta, a coordenadora, com o pessoal, mas eu fui levar essas pessoas até o professor, que era o Paulinho, o grande Paulinho Mestre. Paulinho, camarada. Camaradíssimo. Quero trazer ele aqui, ele não tá querendo vir não, mano. Como assim? Precisa. Me ajuda a trazer. Pode deixar que eu vou falar com ele sim. E aí a circunstância foi a seguinte, eu levei o Getúlio, o Giovanni, a Anne e o Jairo. Eram as pessoas que iam tocar bateria, guitarra, violão e teclado. E o Paulinho me perguntou, e você, vai fazer o quê? Vim só pra acompanhar os caras. Beleza, então, pega o contrabaixo aí. E ele me jogou no contrabaixo, nem sabia o que era um contrabaixo direito na época. E pouco tempo depois, meu irmão comprou o contrabaixo que o Paulinho estava vendendo, comecei a aprender. E desde então não parei mais. Né? Foi muito uma questão mesmo providencial, né? Não foi nada planejado mesmo. O contrabaixo pro violão para guitarra. Me aventurei um pouquinho em teclado, em bateria, mas nunca consegui fazer direito. Mas essas 3 coisas aí foram consequência dessa situação com o Paulinho. Inclusive hoje você dá aula de violão aqui na Paróquia Santa Maria Gorete, né? Inclusive tem o Rodrigo vai deixar um recado aqui. Fala um pouco pra gente como é que é o fato de você dar aula de violão e depois faz a propaganda pra gente aí também, pra quem quiser fazer aula com o Thiago de violão. Não, cara, poder ensinar, acho que eu não sei muito bem como, da onde veio isso, mas poder ensinar é uma coisa que eu gosto muito, né? Com física isso aconteceu, com violão isso aconteceu. Desculpa te interromper, mas eu não sei se você sabe, mas você um pouco que eu sei tocar violão foi você que me ensinou, você lembra disso? Os tempos, é isso. Então, essa possibilidade de poder ensinar as coisas que eu aprendo, eu gosto muito, assim, eu acho que é uma forma de aprender mais, eu acho que você aprende muito quando você consegue ensinar alguma coisa, uma forma de passar adiante também, acho que isso foi acontecendo ao longo da minha vida, eu aprendi a tocar violão com pessoas da igreja, claro, me esforcei bastante também para aprender coisas sozinho, mas de certa forma foi uma gratuidade da igreja, né? Então eu me propus a fazer isso também, a ensinar as pessoas da igreja, né? Esses cursos de violão estão acontecendo faz já 2 anos e eles são aos sábados, tem 2 períodos, né? Das 2 às 3 e das 3 às 4. Eu vou ensinando desde o zero, o pessoal está começando agora, por exemplo, a gente acabou de ter uma aula com um pessoal que está com 3 aulas ainda, teve gente que nesses 2 anos já está tocando consideravelmente bem, né? Eu fico muito feliz de ver que, sei lá, pelo menos 20 alunos eu vi que conseguiram evoluir bastante de todo esse pessoal, sinto muita felicidade em ver que eles foram adiante. Os cursos são nesse horário, aos sábados, tem uma taxa que é um valor simbólico, muito mais para que as pessoas deem um pouco de valor ao que estão fazendo, né? Que é uma taxa de R$15, que é paga na inscrição e todo mês. Só aqui para matar. Então é um valor que eu não faço com a intenção de que seja um valor comparável ao custo de um curso por aí. Sim. Eu sei que um curso por aí é muito maior do que isso. É bem mais caro. É muito mais para que as pessoas sintam um pouquinho, né? Sintam um pouco da responsabilidade. Eu já tentei fazer esse curso de graça outras vezes, as pessoas não davam tanto valor. Não é a primeira vez que eu estou fazendo isso, já comecei em outras circunstâncias, né? 3 alunos foram adiante naquela situação, alguns deles tocam comigo hoje em dia, né? Então eu vi que poderia ter sido um pouco mais responsável com eles se eu tivesse cobrado naquela época, então eu resolvi fazer desse jeitinho. E aí quem se interessar vai aonde? Ou liga? Secretaria da igreja, porém a gente só abre as inscrições sempre que está um mês antes de começar, então agora a gente está no meio do curso, vai ter outra inscrição no mês de julho. Então, sempre fiquem atentos nas missas vocês conseguem saber, eu sempre começo a avisar nas missas quando que começa a inscrição do próximo módulo. Agora eu vou um comentário pessoal, né? Tipo, o Thiago é mais novo que eu, apesar de ser mais novo, ele é referência pra mim, assim.
de ser um cara batalhador, estudou, chegou onde chegou, um cara centrado, muito inteligente. E ao mesmo tempo tem coisas engraçadas nele, né? Tipo, eu gosto muito do seriado The Big Bang Theory. E tem um personagem Sheldon. E o Thiago me lembra muito o Sheldon, que também é físico teórico, se não me engano. E você também, né? Não, eu sou experimental. E o Sheldon também. Também, né? Então, teórico é o meu Leonard. Enfim. E tem episódios assim que quem conhece o seriado sabe. O Sheldon, ele é muito inteligente para as coisas complexas e para as coisas simples. Ele é bem inocente, assim, bem ingênuo. E o Thiago também é muito parecido nesse sentido. Eu lembro uma vez, cara, que a gente estava com um amigo nosso e ele falava muita gíria, esse amigo nosso falava muita gíria. E o Thiago não entendia essas gírias. Andava eu, você, o Túlio. Quem que era o cara? Serginho. Eu, você, o Túlio, Serginho e o Giovanni. O Serginho falava muita gíria e o Thiago viajava, assim, não entendia nada. Aí um dia o Serginho simplesmente falou assim: pô, cara, vontade de chupar uma manga. Thiago, isso é uma gíria? Você lembra disso, mano? Lembro. Tipo, ele falou que queria chupar uma manga, não é? Vai saber, né? Tinha que saber. E no Sheldon, ele não entende, como é que fala? Ironias, né? Sarcasmos. Quando a pessoa faz alguma coisa que tem sarcasmo, ele fala: isso foi um sarcasmo. Vocês são muito parecidos nesse sentido, mano. Bacana, engraçado. Cara, uma coisa também, Almir, assim, só um comentário à parte. Vou ficar à vontade. Acho que uma coisa que às vezes as pessoas que conhecem um pouquinho das coisas que eu consegui fazer não fazem ideia de todas as coisas que eu também não consegui, né? Então, por exemplo, graças a Deus consegui me formar numa faculdade legal, estudei, por aí vai, mas antes disso eu tentei tantas coisas e não consegui também. Por exemplo, mesmo na parte de música, né? Tentei tocar teclado, coitado de mim. Tentei tocar bateria também, não saiu nada. Consegui outros instrumentos? Legal. Pensando também em ensino, tentei um monte de coisa, Senai, Senac, ETEC, e todas essas situações foram um monte de falhas no meio do caminho e algumas delas eu consegui realmente ir adiante. Né? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes dá a impressão de que eu sempre consegui as coisas muito fácil, porque eu estudei muito, claro, nunca parei de tentar, mas vitórias acho que foram bem localizadas, né? Acho que isso é legal das pessoas, principalmente os jovens. Eu me preocupo muito nesse sentido de ser professor, que as pessoas às vezes acham que não conseguem chegar lá porque é muito difícil por causa daquilo. Tá ainda jovenzinho, tenta, corre atrás, porque é de um monte de derrotas que vão vir essas vitórias que vão acontecer também. Né? Poxa, que legal, vale né? a pena de falar. Tá vendo? Eu sou seu amigo há tantos anos e eu não sabia disso. Tipo, a gente só vê o que a pessoa conquista, não vê as quedas que ela... E você foi persistente, mano. Sim. Pô, que bonito. É orgulho pra mim como amigo e pra nossa comunidade, cara. Tá ligado que eu te amo muito. Obrigado por ter vindo. Satisfação imensa. Seja bem-vindo sempre. Valeu. Agradeço a todos aí pelo convite. Sempre à vontade. É isso aí, pessoal. Aqui embaixo, como sempre, vou sempre bater nessa tecla. Inscreva-se aqui no nosso canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Nós temos uma página no Facebook também. Curta a nossa página no Facebook. Você tem a opção de dar o like tanto no YouTube quanto no Facebook e também de comentar, dar a sua opinião. Curta, compartilhe, ajude-nos a divulgar quem está falando. Um abraço, fiquem com Deus.